Olá pessoal, meu nome é Janaína Ribeiro e a gente vai começar a nossa primeira aula, tá bom? Então, aqui ó, abrindo o Excel, tá? E o que eu quero dar como dica, para quem for mexer com dashboard, nem sempre se usa macro, dá para fazer muita coisa sem macro. Mas eu gosto de colocar nos meus trabalhos ícones que abrem a tela e deixa a tela cheia, que eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores, fica só o painel. E depois eu gosto de voltar ele para o Excel quando eu preciso mexer em alguma ferramenta, algum recurso do Excel para poder fazer alguma alteração, alguma inclusão. Então eu gosto de usar macro. Então eu já salvo o meu trabalho, vou salvar como, tá? Eu vou colocar aqui aula 001. E tá vendo que o Excel já traz para mim essa extensão XLSX. Porém, eu gosto de usar a que libera macro. Então eu vou colocar aqui, ó, XLSM, tá bom? E salvo. Ok? Então essa é uma dica para quem vai trabalhar com Excel, é fazer salvar o seu arquivo, se você for colocar macros, com essa extensão, tá? XLSM, ok? Aqui já é um banco de dados que eu criei, ok? Como se fosse um controle financeiro pessoal. Eu deixei aqui uma linha de código porque se você quiser usar códigos, por exemplo, o extrato bancário, se você puxar o extrato bancário no Excel e quiser usar esse extrato para montar o seu banco de dados, porque lá já vem muita coisa já digitada, você pode colocar o código, se for um cheque, o código da operação, aí você pode colocar uma coluna para código. É legal ter também, tá? Eu não coloquei nada, mas para dica. E deixa eu ver aqui. Eu coloquei aqui naturezas de gastos. Então, por exemplo, você pode gastar com alimentação, transporte, saúde, pode gastar com higiene, com vestuário. Então, tem gastos que vão sendo classificados em uma natureza. Aí você pode dar alguns nomes que são assim os comuns que vocês utilizam, tá bom? Nas suas finanças. Isso é só um exemplo, tá bom, gente? Nas empresas tem várias naturezas que são usadas para classificação de gastos e também de receitas, tá? Em contas contábeis, enfim. Aqui é um exemplo que pode ser aplicado para a vida de todo mundo. Por exemplo, eu tenho pets, então eu coloco todos os gastos com meus pets, tá? Tenho um cachorrinho, tenho um gatinho, então eu coloco também na natureza pet. Por exemplo, coisas que eu uso para lazer, quando eu vou passear, eu coloco lazer. Tem gastos com TV a cabo, internet, eu faço umas classificações para, na hora de eu ver isso consolidado, fica mais fácil, porque, por exemplo, nem sempre eu vou usar a alimentação no mesmo estabelecimento, entendeu? Então eu quero ver tudo que eu gastei com alimentação, tudo que eu gastei com transporte. Aqui pode ser combustível, pode ser para lavar o carro, pode ser com estacionamento, pedágio, entendeu? A gente vai classificando. Aqui pode ser plano de saúde, farmácia. Então aí depende dos seus gastos, vocês vão colocando sempre vinculados a uma natureza. Aqui o histórico eu deixei para você lembrar, de repente você fez um gasto aqui que você quer colocar uma observação, deixei no histórico. E os valores eu coloquei aqui aproximado. Aqui ficou meio estranho porque eu coloquei uma função aleatória e ela classificou aqui com R$300. Vou até dar uma arrumadinha aqui que a gente vai gastar com lanche R$300, né? Tá absurdo aqui, R$50, ainda tá absurdo também. Mas aqui é só um exemplo, tá? Eu vou até reclassificar, gente. Eu vou ensinar vocês mais pra frente essas funções, os atalhos, tá? Mas aqui eu usei uma função aleatória que ela traz para você números entre
um valor que você determina. Então, eu vou colocar aqui, ó, de R$50, daí você coloca ponto e vírgula, eu quero ir até no máximo R$300, tá? E eu vou copiar para todas as linhas desse pequeno banco de dados e ele coloca para mim números entre R$50 e R$300 aqui, tá? Só que como eu não quero deixar ela aqui, essa função aqui, porque assim, ó, cada clique que a gente der aqui, ele vai assumindo outros valores quando a gente formatar isso para tabela, porque a nossa aula vai ser o quê? Seria esse salvar, que eu expliquei para vocês a razão porque eu salvo com a habilitação da macro e a formatação de tabela, ok? Aqui é um banco de dados sem formatação, ok? Então, eu vou mostrar para vocês como eu faço com os bancos de dados que eu recebo. Eles vêm assim no sistema e nem vem na versão XLS, tá? Eu coloco sempre com a macro os meus bancos de dados e depois eu formato isso aqui, ó. Aqui é formatar como tabela, tá? Conforme eu for ensinando vocês a construir esse painel, vocês vão entender a diferença. Assim, são muitas coisas que influenciam na construção quando você formata e não formata como tabela, ok? Então, não formatar, ele vai gerar alguns problemas lá na frente, que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, eu escrevi de propósito alimentação e alimentação, porque isso também eu vou mostrar para vocês que pode acontecer quando a gente está trabalhando, que dependendo de quem vem o banco de dados que você recebe, vem escrito de várias formas. Tem gente que coloca, por exemplo, a pessoa chama Márcio Alexandre dos Santos. Aí pode ser que a pessoa coloque Márcio A. Santos. Então, outros colocam isso aí, outros abreviam. E aí, quando você vai fazer uma tabela dinâmica, vai dar divergência na totalização de números, ok? E eu vou mostrando isso para vocês depois. Então, aqui está escrito errado de propósito, para a gente depois olhar isso e entender a razão de algumas dicas que eu vou passar para vocês, que eu uso por conta desses probleminhas em banco de dados, ok? Então aqui a gente vai colocar dentro da célula aqui desse banco de dados, eu vou colocar aqui formatar como tabela, aparecem vários estilos, ok? Só que eles não influenciam em nada na funcionalidade da tabela, são apenas estilos que você pode escolher. Às vezes você está fazendo um trabalho para uma empresa que tem um logo azul, sei lá, dependendo da cor que a sua empresa utiliza, você pode usar uma e acompanhar o tom aí da sua empresa, ou escolher a que você acha melhor, tá bom? Eu vou escolher essa laranja. Ele já fala criar tabela, já tem cabeçalho? Eu vou falar que sim, ok. Aí já criou uma tabela. Então aqui, lembra que eu falei para vocês da função que eu ia tirar? Porque aqui, dependendo do que você vai mexer aqui, vamos supor que eu vou colocar aqui. Ah lá, tá vendo? Eu clico 2 vezes e dou um Enter, ele vai alterando os valores. E eu tô querendo mostrar para vocês um exemplo e eu não vou conseguir, por quê? Porque ele vai ficar mudando o tempo todo. Então eu vou voltar aqui como estava, né? A minha tabela antes de formatar. Eu vou tirar essa função, eu coloquei ela para ela preencher automaticamente aqui para mim. Agora eu vou tirar ela e vou deixar só em números. E ela não vai mudar mais, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar a mesma tabela para mostrar para vocês algumas diferenças aqui quando formata e quando não formata, ok? Então aqui, ó, eu vou diminuir um pouco para caber as duas na tela. Então veja só, eu vou ter uma tabela aqui, vou formatar, e a outra sem formatar. Uma coisa muito boa que acontece quando você formata, são muitas coisas boas que acontecem, mas uma delas é essa situação aqui, ó. Quando você formata a sua tabela e você vai rolando aqui, ó, vai descendo o seu banco de dados para
para procurar alguma informação, olhar, analisar o que quer que seja, ele mantém os títulos aqui, ó, tá vendo? Nas colunas. A que não tem formatação, você perde os títulos, tá vendo? Porque você não formatou, então ele mantém aqui, ó, as letrinhas das colunas. Isso é uma coisa muito legal, tá? E eu sempre coloco nome aqui na planilha. Coloco aqui banco de dados, porque a gente precisa ir organizando desde o início. Desde o início a gente precisa organizar. Vou pôr aqui B, porque eu já tinha criado uma outra planilha para mostrar para vocês que chama banco de dados, que é essa mesma, mas eu acabei deixando aqui mesmo. Então é bom a gente ir organizando desde o começo cada parte do nosso painel, tá bom? Então aqui, essa tabela, olha só também outra diferença, ó. Eu clico aqui nessa e aqui em cima as guias continuam do mesmo jeito. Quando eu clico aqui, ele abre um recurso, uma ferramenta para usar dentro da tabela só. Ó, aí ele aparece alguns recursos de tabela, ok? Que eu clico aqui, ó, ele vai embora. E a tabela tem nome, ele já colocou aqui tabela 2. Então a gente vai colocar um outro nome nela, tá bom? Clica aqui, BD, igual o que tá embaixo, e dá um Enter, tá? Aqui não aceita espaço, ok? Então vocês colocam o nome, se quiser dar espaço, vocês usam underline, traço, mas não aceita espaço. E eu vou terminar por aqui e depois a gente vai dar continuidade, tá bom? Então assim, aqui é prestar atenção em banco de dados e formatar como tabela, salvar, colocar nome nas suas planilhas, organizar, tá? Cada partezinha que vocês fizerem tem que ser organizado para vocês conseguirem fazer o trabalho lá na hora do painel, que vocês vão ter muitos elementos, então se tudo estiver classificado corretamente, é mais fácil, ok? Então até a próxima aula.